quando a gente fala em ESG, nada mais é ESG do que uma operação eficiente. Aqui no Veroncast, nós sempre falamos sobre inovação e transformação digital no ecossistema de projetos, trazendo melhores práticas, tecnologias e processos para impactar e transformar o nosso negócio. Hoje, nós vamos conversar com um profissional que é um especialista no mercado e uma das principais referências no mercado de engenharia e transformação digital. Eu sou Bruno Amaral e você é o nosso convidado especial para mais esse Veroncast. Seja bem-vinda ao Veroncast, o podcast da Vero. Venha conosco falar sobre inovação, melhores práticas de engenharia e construção e também sobre como atingir bons resultados em projetos. E hoje a gente tem um convidado muito especial, trazer um profissional de mercado, o CEO da Blossom Consult, com grande experiência em engenharia e transformação digital. Obrigado, Janote, por ter aceitado o nosso convite. Gustavão, estamos aqui na 4ª temporada, arrebentando com convidados muito especiais, como o Janote. Janote, obrigado por aceitar esse bate-papo, né? A gente está falando um pouquinho agora do que é esse Veroncast. Gustavo, bem-vindo, meu amigo. É isso aí, mais um episódio da 4ª temporada. Hoje, como você mesmo falou com o Janote aí, acho que com várias histórias ligadas à engenharia, ligadas à gestão de projeto. Acho que a gente tem muito a conversar, trazer insights novos para vocês aproveitarem. Vamos apresentar? Vamos lá, Janote, obrigado por estar conosco, né? Prazer enorme com você hoje. Prazer é todo meu, uma alegria fazer parte aqui dessa trajetória aqui desse podcast, obviamente da trajetória da Vero, né? Então é um prazer e uma honra estar aqui dividindo um pouquinho com vocês aqui, um pouquinho da experiência e podendo ajudar o que é no crescimento do nosso mercado, que é isso aqui que a gente quer, que ele cresça e cresça em bases saudáveis, sólidas, né? Falar um pouquinho da experiência de vida profissional e também, obviamente, da trajetória da Blossom aqui. Legal. Nesse mercado. Quem te conhece, Janote, né? Se puder falar para aqui pra gente, quem é o Janote por debaixo, né, de trás dos panos, né? Falar um pouquinho da sua trajetória profissional, né? E hoje a gente olha o Janote, né, com essa grande experiência, né? O que você impactou no mercado. Fala um pouquinho pra gente, né? Um pouco da sua trajetória, né? Então, sou engenheiro eletricista formado na UFMG, então isso aí já se vão 30 e poucos anos, e nessa trajetória toda sempre ligado a projetos de capital, né? Inicialmente vindo num time de owner, né, lá na Uzi Minas, e recebendo projetos, né, em nome da Uzi Minas, então toda a expansão que houve lá no Tiras a Frio, e nisso aqui então fui, vamos dizer, eu brinco que eu sentindo o gostinho do mel do que é participar de projetos de capital, que é um grande desafio, né? Quem busca desafios profissionais, quem busca crescimento, né? Você nunca tem a mesmice, você sempre tem uma continuidade, né? O bom da engenharia é que você tem, ela pode, vamos dizer, acomodar qualquer perfil, né? Então aquele perfil mas quem tem aquele perfil arrojado de curiosidade e tudo mais, a área mesmo de projetos de capital. Então ali eu senti o gostinho e nisso eu falei assim, não, essa aqui é a minha trajetória profissional, ela vai se dar aqui nessa questão de projetos de capital, né? Então passei por algumas empresas como a Magnesita, e aí já diretamente na área de projetos de capital, né? Então sendo responsável ali pelos projetos internos da empresa. Depois eu passei pela Vestalpine, também foi uma outra experiência muito válida, quando eu fui então ser fornecedor de equipamentos, OEM, né? Então foi uma experiência muito rica, até que eu cheguei em um dos projetos que são marcantes da minha vida, eu fui um dos primeiros do grupo da Vale no projeto Onça Puma, quando ainda nem era Vale, era a empresa Mineração Onça Puma que pertencia à Vale. Então passei por todo o projeto até que houve a transição lá para a Vale, né? Então peguei aquele projeto desde o início. Legal. Bem nas primeiras fases, isso aqui nós estamos falando em janeiro de 2006, né, quando a Vale tinha acabado de adquirir esse projeto lá da Caneco, e nisso transicionei por motivos diversos para a RET. Então fui head de projetos da RET aqui no Brasil por cerca de 7 anos, até que, e nessa fase, né, eu
fui destacado em determinado momento para o que se chamou da reconstrução do Onça Puma. Então, assim, de certa forma, eu estou minha trajetória profissional se confunde muito com essa planta, pela qual eu tenho grande carinho, né? As dificuldades eu vivo, né? Cada momento, né? E é com muito orgulho, né? que eu tenho o Onça Puma, então, muito ligado à minha trajetória profissional. E nisso, né? Também por escolhas profissionais e tudo mais, acabei migrando, né, e fundando a Blossom Consult, inicialmente com a ideia de que fosse uma boutique consulting, muito ligada a gerenciamento, a gestão de projetos, né? E essa gestão de projetos de uma forma moderna, uma forma diferente, né? Eu falo engenharia, isso é física, isso não é, mas a forma, os processos, né? A maneira dá para ser diferente, tem que ser diferente, tem que estar numa constante evolução. E impulsionado pelos nossos clientes, né? Começaram a demandar o que mais, né? Precisamos que você migre também para desenvolvimento de engenharia, né? Então, tá bom. Então, como é que a gente faz essa engenharia de uma forma digital, uma forma, né? Muitos chamam de tecnológica. Eu tenho, né? A gente talvez até vá debater um pouquinho mais aqui. E aí, pronto. Então, foi um grande impulso. E quando veio justamente a pandemia, foi também um grande impulso de crescimento da Blossom. Foi um período bastante intenso, né? Até que o ano de 2023, eu digo que foi um ano de consolidação. Legal. Um ano em que as bases da empresa, tanto as bases, vamos dizer, empresariais, quanto o reconhecimento técnico, né, de excelência e de inovação que a Blossom tem de fato no seu DNA, eles se consolidaram e agora a gente tem aí uma visão aí pela frente de Legal. Que nós temos muito a desbravar e falar um pouquinho disso aqui. Legal. A gente vai depois, acho que entrar em detalhe na Blossom, mas antes disso queria trazer uma questão vinculada à sua experiência, né? Você falou que viveu no owner, teve experiência no fornecedor, gerenciamento de projeto e agora engenharia. E uma temática hoje bastante discutida e uma frente que a Venom traz muito, que é a colaboração, basicamente está inserida na colaboração todos esses atores no melhor dos projetos e não no melhor de cada uma dos silos, efetivamente. Aí eu queria que você trouxesse na sua visão, em cima dessa experiência em cada uma das frentes, o desafio de cada uma das frentes, qual é a diferença de atuar em cada uma dos atores, em prol de uma visão mais colaborativa para que a gente tenha um resultado melhor do projeto como um todo. O tema, assim, uma colocação bem abrangente e interessantíssima. E eu vou te dizer um pouquinho o que foi minha experiência vivendo em algumas dessas etapas, mas como eu enxergo hoje, né, que as coisas evoluíram, né, como tinham que evoluir, de fato, né? Primeiro, uma vivência no owner ali, aquela coisa de um grupo inchado, onde a eficiência não era, talvez a excelência técnica fosse muito mais valorizada do que a própria eficiência do negócio, a sustentabilidade e tudo mais. Então era aquela coisa, eu diria, inchada, né? Mas era a cultura da época. Sim. E com toda a transformação que o mundo e o Brasil, na década de 90 ali, o que aconteceu? Então, e aí depois começou a se buscar, eu sei, aí a trajetória foi de errar um pouco a mão e agora está se buscando, está se chegando no equilíbrio bem melhor, né? Passando para o owner, era muito interessante, muito dominado por grandes empresas, por poucas empresas internacionais, aonde, assim, tá, ok, cara, o quanto eu vou conseguir aqui, né, tirar aí, assim, com margens assim, absurdo. Por quê? Porque você não tinha, eram poucos, nem know-how, nem competição e nem nada. Então foi uma fase um pouco com esse viés
E aí depois vem aquele boom, né, do meados da primeira década dos anos 2000 ali, até 2008, né, quando, por exemplo, no Onça Puma ali, o níquel atingiu preços exorbitantes, foi a época que a Vale adquiriu a Inco, então os projetos eram riquíssimos. Então os projetos eram riquíssimos, então todo mundo podia, os projetos eram lindos, as salas de controle eram de capital, né? Por quê? Porque não era, também não tinha muito senso, assim, o dinheiro é infinito, né? Não era assim, né? Todo mundo gastava-se bem, né? Com responsabilidade, mas a cultura era de que os projetos eram ricos, né? O suficiente para que eu fizesse o que eu quisesse, de certa forma, né? E aí depois, pronto, aí começa, depois de 2008, crise atrás de crise, aquela crise de 2015 e tudo mais, e eu vejo hoje que todo esse ambiente, ele está numa fase madura, está em consolidação ainda, mas está todo mundo buscando um equilíbrio bem maior. Interessante um caso que está acontecendo agora, onde uma pessoa, um nacional foi repatriado por uma grande empresa de mineração, da área de mineração, e já tínhamos uma conexão prévia, e ele veio me procurar, então, ele algum tempo fora do Brasil, e perguntando, Fred, alguns chamam de Fred, outros de Janote, e como a gente queira se tratar, por que a engenharia aqui está tão ruim? Eu falei, não, está ruim. A engenharia tem muito a evoluir. A engenharia tem, e eu acho mesmo que as empresas de engenharia ficaram muito para trás, acomodadas. Talvez nesse jogo sejam os que mais estão demorando a alavancar. Mas o que é interessante é que nós começamos assim, olha, será que é só do lado de cá? Né? Então nós estamos participando de um processo concorrencial em que eu falei, olha, eu vou diretamente acompanhar esse processo e na lisura de todo o processo eu vou ter uma conexão direta com você falando sobre os comportamentos dos dois lados. E aí eu comecei a perceber, né? E a gente começou a trocar, né? Corporativamente, nada a ver com o processo em si, mas corporativamente assim, como é que é o comportamento em que você como owner, você quer muita coisa, você exige muita coisa e você não permite nada, você quer tudo. Então, assim, há uma deficiência do lado da engenharia, há uma deficiência do que se quer. Né? Em definir requisitos necessários que você quer. Só trazendo um paralelo de quando a gente começou a abordar o mercado em relação à Verum, né? Com a ideia de melhorar o ecossistema do projeto, a ideia era muito essa, assim, a gente precisa todos envolvidos amadurecidos, com um nível de maturidade muito alto, para que a gente tenha melhores projetos. Não adianta só cobrar da engenharia se a gente não sabe pedir, né? Então todos têm que evoluir para a gente chegar no nível que a gente precisa. E assim, e o equilíbrio, né? O que eu exijo tem que ser compatível com exatamente esse equilíbrio que a gente busca. E aí entra a questão da colaboração. Quando eu estou dizendo que para mim a coisa está amadurecendo, e nós temos tido especificamente bastante sucesso quando a gente consegue uma forma de colaboração em que todos são, porque é bastante óbvio, mas na prática a teoria é outra. Você espera, chega-se ao fim, fala, você errou, por que você me deixou errar? Como é que você contribuiu? Como é que você contribui ao longo da jornada? E isso com participação de todos, do owner, do fornecedor. Como que você consegue, e esse é o grande desafio. E hoje... Você entende que, assim, pegando o ponto do Gustavo de pontos de divergência, né? Você colocou pontos de divergência na perspectiva ali do owner e dos parceiros, né? Das contratadas, né? Você diria que esse é o ponto de convergência, se a gente fosse pensar numa perspectiva contrária? Ou seja, a convergência está indo no encontro que eu percebi que o cenário ele era... E até tinha, a gente falou anteriormente do C2, né? Eu conversei com diversos... a gente se conheceu
nessa agenda, né? Que esses conflitos divergentes, né? Um está indo para um lado, outro está indo para o lado. Todo mundo percebeu que, na verdade, isso é ruim. Só que, na verdade, tudo é ruim. Todos estão olhando dinheiro, resultado, com segurança, que tem um ponto de convergência, né? Você entende que a gente está chegando nesse momento de entender que esse é o ponto de convergência, ou seja, que as coisas se conectam? Eu acho que está começando a ter consciência de que a gente tem que buscar isso aqui. Tem um problema na mesa, a gente está... Tem um problema na mesa. Mas reconhecer que existe um problema na mesa é importante. Essa é a ponte de partida. Agora, em cima disso, a gente também sempre defendeu, e aí também queria ver sua opinião, nos papéis e responsabilidades desses todos os atores, talvez seja papel principal do owner provocar essa mudança, justamente porque ele que contrata, ele que coloca os requisitos nas RTs de contratação, então ele combinar a regra do jogo facilita e naturalmente se ele fizer isso ele vai promover uma capacitação das pontas. Você tem essa visão? Eu não. Eu tenho que a responsabilidade é de todo mundo. Agora, o que acontece? Então, vou pegar esse exemplo que eu dei. Né? Eu acho que é corresponsabilidade. Isso que é a minha discordância. Não está no owner. Né? Então, é minha, enquanto função, né? Eu motivá-lo a fazer isso. A equilibrar a RT dele, a requisição, tudo, e refletir isso aqui. Então, o poder final é dele. Sim. Né? Ou seja, ele tem que estar. Mas é meu dever influenciá-lo. O que acontece? Por que isso não acontece? Apesar de todo mundo tem essa consciência. Se você vir, todo mundo tem esse discurso, não necessariamente a consciência. Agora, para mim, a grande dificuldade é que o equilíbrio das influências, dos poderes, de poder mesmo, ele é desequilibrado. Sim. Então, tem uma coisa, os fornecedores ficam com medo e não se posicionam, então são omissos. E é por isso que eu digo que tem também o papel ali, né, de não poder ser omisso, tem que ser atuante para que isso aqui aconteça. Né? E agora, só que o jogo de poder, a mão do cliente, é muito assim, eu sou o cliente e eu faço porque eu que assino, eu que elaboro e assino a RT. Então não tem muitos ouvidos. Então talvez o papel mais relevante, né, preponderante, seja sim. do owner, mas a mão em geral é bem pesada. Concordando contigo, né, fazendo então um contraponto, né, suprimentos, então um papel-chave, porque suprimentos, não é porque eu tenho background de suprimentos não, que é de quem que é o melhor especialista naquela temática, que seja engenharia, gerenciamento, uma consultoria em gestão de projetos. É um fornecedor. Né? E suprimentos ele está ávido para pegar esse conhecimento para trazer dentro de casa, para trazer redução de custo também. Então, da mesma forma que o owner, assim, a gente traz na corresponsabilização que o fornecedor ele quer isso, a empresa também quer, porque esse cliente está enxergando isso. Então, como que a gente consegue, nesses ciclos convergentes, tentar unificar isso, né? Seja portas de inovação dentro das organizações. Então, como criar essas temáticas, né, para essa discussão? Então, você estava trazendo mais cedo a perspectiva da engenharia, por exemplo, na mesa. Né? Então, por muito tempo, esse questionamento da engenharia ser remunerada, por exemplo, um ano equivalente, trazer valor, né, para a engenharia. Eu lembro que eu participei no benchmark, que tem 2016, 8 anos, né, na perspectiva de suprimentos. Então, a gente fez um mapeamento de mercado que o Brasil inteiro ele contratava engenharia em ano equivalente. E a gente foi buscar no mercado na época como fez diferente. E suprimentos tem essa dificuldade de como que a gente pega isso também e, de certa forma, parametriza esse contrato. Então, por muitas vezes também, concordando um pouco com o Janotti, talvez a construção de um novo modelo também, que ele é um pouco mais complexo. Né? Então, e o owner ele precisa disso para redução de custo, o fornecedor precisa disso para ganhar mais contratos, e, na verdade ninguém se posiciona, a bola está lá para o jogo ser jogado. Né? Vamos dizer, uma contribuição ou uma observação aqui na sua colocação, e suprimentos continua muito forte com essa questão da redução de custo e pouca percepção da agregação de valor. Hoje, nós de projetos de capital, a gente tem muita visão do custo, da eficiência e tudo mais, da implantação daquele projeto de capital. E dali a pouco a gente desconecta. Tá?
O grande valor, ele começa ali. Ele começa, ou seja, uma operação digital, tá? Um projeto de capital digital, moderno, com as melhores práticas, ele é bem implantado, bem implementado, ele é eficiente ali. Mas, em geral, o nosso mercado, do meu mercado, né, da Blossom, aqui, ele está muito focado ali. E suprimentos também. Sim. Suprimentos está focado, assim, como é que essa implantação do projeto de forma com menor custo. Ótimo. É justo, é fair, né? É inteligente. Ok, mas vamos ampliar a discussão. Tudo bem, o que é que eu deixo de legado para onde importa? O legado que importa é o que a gente deixa para a operação. O legado não é o projeto de capital. É o TCO da operação, né? É o TCO do negócio. Então, muito o que eu tenho discutido, e eu tenho tido eco em muitas empresas, né? Tomando pancada de muitas outras, mas, cara, estamos vencendo, né? As nossas batalhas, nós estamos vencendo algumas importantes. Então, a gente tem tido, assim, o que eu vou deixar de legado para operação? E quanto isso aqui agrega de valor? Né? Porque esse foco no A1 equivalente, ele ainda existe muito fortemente, muito forte. Né? A gente tem discutido com suprimentos das empresas, tem sido, em algumas delas, um grande interlocutor. Tá? Os suprimentos têm agido em algumas empresas como, tem alguma coisa diferente, eu quero trazer valor para a minha empresa, além da redução de custo, além do... Olhar o custo total, não só o custo imediato. Algo que faça mais sentido em termos faça mais sentido. Agregação de valor, realmente. Mas uma coisa que eu acho que o mercado, né, nosso de projetos de capital tem que dar uma guinada ok, vamos olhar para frente. Porque são meses aqui de desenvolvimento de engenharia, são alguns poucos anos de implantação de um projeto de capital e são décadas de operação. Agora, como é que eu sustento isso aqui para ser uma operação eficiente e brilhante, né? Quando a gente fala em ESG, nada mais é ESG do que uma operação eficiente. Uma operação, né? Então... E explorando esse ponto, né? Qual que, na tua visão, para a gente de tecnologia e transformação, o impacto da transformação digital na engenharia para fazer essa conexão, de trazer o olhar da operação para a engenharia? Minha visão é que é a única forma. Então, pegando um pouco o que o Gustavo está dizendo aqui, da colaboração, né? De todos os... Como é que eu quebro os diversos silos? Sim. Então, não adianta. Então, plataformas digitais, com tecnologias que são... Eu tenho dificuldade em dizer que é tecnologia, porque assim, a tecnologia hoje ela é abundante, ela é disponível, ela está acessível dentro de casa. Meu menino, quando era menino ainda, né, e ele, curioso, na engenharia ele tinha acesso a todos os softwares, toda a tecnologia que ele quisesse, né, numa conta de estudante, o que fosse. Agora, como é que são processos, procedimentos, como é que é uma cultura digital que você consegue, né? Então, hoje, por exemplo, eu defino a Blossom como uma empresa de transformação digital. Nós somos uma empresa de transformação digital. O vetor que a gente usa para essa transformação digital é a engenharia. Né? Agora, a gente tem buscado influenciar para que haja essa colaboração entre todos eles e todos sejam cúmplices do resultado. Né? Agora, nesse momento, eles estão startando, está em comissionamento uma grande instalação lá no norte. Né? E, assim, que a gente tem muito orgulho. E o que é? Eu não me esqueço. Lá no conceitual, como é que a gente conseguiu envolver todo mundo? Um operador lá no conceito conseguiu participar, foi chamado e conseguiu, o ambiente foi preparado para que ele conseguisse aportar o conhecimento dele, e ele nos indicou lá atrás a melhor rota de fuga.
endereçando segurança, ele se sentindo parte da solução, né? Hoje esse projeto, ele foi, né, finalizada a construção há pouco, onde a empreiteira disse, há muito tempo eu não vejo um projeto em que eu tenho tanto resultado. Por quê? Porque ele fez no tempo. Sim. Consequentemente, o owner, né, muito feliz com isso, e agora está em fase final aí de comissionamento, já está começando o ramp-up, se não me engano. Legal. E aí, pela colaboração. Pegando, já que você tocou na Blossom, e aí você conectou já a transformação digital, que você, de certa forma, já tinha trazido, que é um dos propósitos da Blossom. Quais são os desafios hoje que você tem para que você implemente essa tua visão de transformação digital através da engenharia? Eu tenho a grande batalha de convencimento do valor que a gente tem a agregar, então, né, mas muitos já entenderam, acreditaram nisso aqui. Agora eu digo que nós estamos num momento de um desafio interno bastante forte. Ok. Algumas portas se abriram para que a gente... Então, assim, os low-hanging fruits, todos nós já experimentamos, tá? Já comemos, já não tem ali. Fazer uma engenharia digital, fazer uma coisa eficiente, legal, isso já aconteceu, né? Agora, quando a gente está falando no valor que isso pode agregar, no afterlife, que eu brinco, né? Que seria no pós-entrega do projeto de capital, então agora o desafio é interno, prova. Eficiência digital. Eficiência. Então você está falando que você vai me mostrar a minha eficiência. Então eu diria que o desafio agora maior que a gente tem é o walk the talk, né? Perfeito. Então, vai em frente. E pegando essa visão que a gente trouxe, né, falando sobre transformação digital, né, e sendo um propulsor da engenharia, qual que é o teu olhar para a mão de obra? Pensando na perspectiva de mão de obra, a gente está preparado para fazer isso? Assim, Capacitação de mão de obra para conduzir essa transformação digital. Se a gente olhar na perspectiva técnica, a gente tem um gap, né, de mão de obra, números, né, a gente tem menos engenheiros formados, a gente tem... um dos principais problemas a qualidade da mão de obra, de uma maneira bem crua, mas quando a gente olha essa perspectiva de transformação, né, trazendo eficiência, o que você acha que a gente precisa de avançar ainda mais? Olha, é um grande desafio, sempre foi, nunca deixou de ser, né? E talvez agora seja de uma maneira mais intensa. Para mim, o grande desafio que tem não é nem a quantidade de mão de obra, ter menos engenheiros formando e tudo mais. Para mim, isso é pouco relevante, tá? Porque tem o suficiente, desde que você atraia, né? Você tenha uma atratividade para a juventude. Não adianta, nós estamos falando de uma maneira diferente de fazer, e quem vai dirigir isso aqui, quem vai ser o esteio disso, o alicerce, é a juventude. Você tem que formar a mão de obra, porque se nós estamos fazendo de uma maneira diferente, ninguém conhece. Tá? Então a mão de obra não está formada. E o grande desafio é como é que você insere os sêniores, que têm muitas vezes a dificuldade, eles não foram criados nesse ambiente digital. Né? Então, como é que você traz os sêniores para... Por quê? Porque não adianta. A potência não é nada sem controle, a Pirelli já diz isso há tempos. Né? Então, como é que você traz? Para mim, a questão da mão de obra é essa. Como é que você consegue mesclar, nesse momento de transição forte para o digital, como é que você ainda traz a experiência, porque engenharia não adianta. Anos de estrada. Né? Você precisa ter anos de estrada para ser, de fato, um engenheiro. Caminhando para o nosso encerramento aqui, Janotti, mas eu ainda gostaria de trazer uma última pergunta. Como é que você vê a maturidade do nosso mercado, uma vez que você transitou aí pelos atores? Como é que você vê a maturidade atual do nosso mercado quando a gente traz os assuntos de transformação digital, inovação, colaboração? Muita querência, muito desejo. Eu escutei falar, eu quero ir nesse caminho, né? E muito pouca prática. Então, assim, de novo, você tem alguns ouvidos abertos a isso aqui,
e você tem muito desejo e muito muito porque por questões, quando eu disse do grande desafio de walk the talk, né? Muitas promessas, talvez, muitas expectativas, não promessas, frustradas aí no meio do caminho, né? Que então deixam, vamos dizer, alguns grupos céticos com relação ao real valor dessa transformação. Sim. Né? Então, eu acho que esse aí é o grande desafio, mas eu acho que é um caminho sem... Acho não, sabemos que é um caminho sem volta, né? E vamos todos ter algumas dores, né? Owners, fornecedores, consultores, vamos ter muitas dores nisso aqui, mas é um caminho divertido. Estamos de mão dadas e rumando para que a gente melhore esse cenário, né? Que seja uma caminhada mais conjunta, mais do que suave, que seja uma caminhada mais agregadora e conjunta aqui. Legal. Acho que esse é o desafio. Outra história legal nesse sentido. Muito boa. Legal, assim, aí, primeiro obrigado, Janotti, mas traz a sua experiência para a mesa, né? Você trouxe todo um contexto do cenário de projeto de capital no Brasil, né? Desde lá atrás, né? Com um nicho maior em interlocutores estrangeiros, e hoje, né, uma evolução que a gente passa com uma perspectiva de ter mais colaboração, mas também com esse desafio da formação de mão de obra. Então, obrigado aí pela presença e participação. Vou te deixar a última consideração final, né? O que você tem, né, de deixar aí para a gente, né, perspectivas aí para 2024, né, que a gente falou que está bem agitado nesse ano, então o ano começa diferente. Últimas considerações para você, Janotti, que você trazer para a gente. Olha, o ano começa, né, com toda essa confusão, o mundo de uma forma geral, mas eu digo que com um grande otimismo, eu sou um eterno otimista, um eterno fã do Brasil, né? Eu acho que assim, o nosso papel vamos dizer, para o globo, né? Ele está muito bem definido, e quando a gente fala do nosso mercado aqui muito forte de metais, nós somos um grande celeiro disso aqui, né? Então eu acho que o grande recado é: nós somos esse vetor, né? Nós somos parte disso aqui, eu estou dizendo nossa comunidade aqui, né? E com bastante otimismo a gente tem que ser resiliente, porque nós vamos caminhar bem essa batalha que é inevitável. Legal, fantástico. Bom. Chegamos a um papo muito bom, né? Isso, faltou você falar das redes sociais aí, pedir para dar joinha, quem gostou, quem não gostou também, dá joinha. Conteúdo de qualidade com você a gente encontra. É difícil. Aonde? Verocast, sempre no Verocast. Pessoal, brincadeira aqui, mas é isso, né? Então, um dos propósitos do Verocast é exatamente esse: trazer convidados especiais, igual o Frederico Janotti, né, CEO da Blossom Consult. Muito conhecimento, muito conteúdo. Se você quer mais saber sobre conteúdo como esse, siga a gente nas nossas páginas, se liga no Verocast. Essa temporada está incrível. Quer saber mais sobre, né, meu perfil, Bruno Amaral Ribeiro, tanto no LinkedIn, tanto no Instagram. Gustavo Roberto, também no LinkedIn. Janotti, quem quiser fazer contato com você, como que te acha? Vai me achar no LinkedIn ou liga lá na Blossom, vai conseguir contato de forma fácil também. Legal, gente. Muito obrigado. Obrigado aí, Gustavão. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.